Olá, está começando o programa Momento Jurídico. Hoje viemos até a sede da OAB do Rio Grande do Sul conversar com o presidente da entidade, Dr. Leonardo Lamacchia. Em clima de fim de ano, ele avalia as principais atividades desenvolvidas ao longo de 2022 na sua gestão. Começamos agradecendo mais uma vez a disponibilidade pela entrevista e destacando uma das novidades que foram anunciadas esta semana, compromisso de campanha que foi cumprido agora, a redução da anuidade para a Advocacia Gaúcha. Boa noite. Alegria, mais uma vez, estar falando com vocês, com o público do Momento Jurídico, esse programa que já é uma marca no Rio Grande do Sul para os operadores do direito e, de fato, podendo dar essa notícia tão importante, tão significativa, né, de final de ano. Mais um compromisso de campanha nosso cumprido. Aliás, todos os compromissos que foram assumidos nas administrações da OAB a partir de Cláudio Lamacchia em 2007 até hoje foram cumpridos, todos. E esse é mais um. E no momento em que a Advocacia Gaúcha precisava. Eu quero destacar a grande gestão do nosso diretor tesoureiro Jorge Fara em cima desse tema também, das anuidades. Nós passamos ao longo do ano trabalhando visando a redução de despesas, fazendo ajustes internos para que pudéssemos chegar. E também é importante destacar que há 3 anos que a ordem já não repassava a inflação. Então já havia um esforço, inclusive das gestões anteriores, neste sentido. A anuidade vinha congelada, tanto nos anos de 20 como 21 e 22. Só que nós conseguimos ampliar. Nós fizemos uma redução no valor nominal, demos o desconto para o pagamento em cota única e deixamos de aplicar a inflação. E este conjunto de medidas entregou uma vantagem concreta e efetiva em cima da anuidade para a Advocacia Gaúcha de 22%. Isso é muito significativo e eu tinha absoluta convicção, a nossa diretoria, eu me manifestei desta forma, que nós tínhamos a convicção que a Advocacia Gaúcha precisava. Tanto um olhar nosso quando nós assumimos e lançamos o PRA, o Plano de Recuperação da Advocacia atingida pela pandemia, que foi o mais robusto do Brasil, o parcelamento em 36 vezes e a isenção total de multa e juros naquele momento, em março, abril, maio, nós prorrogamos até julho o PRA, esticando efetivamente a mão da ordem para as colegas advogadas e advogados atingidos pela pandemia. E agora conseguimos fazer essa grande entrega, inédita, imagino, nesses 90 anos da ordem, de reduzir o valor nominal e fazer essa entrega de uma vantagem de 22% em cima da nossa anuidade. Com certeza vai ser muito celebrado por todos os advogados e advogadas do Rio Grande do Sul. E outra vitória obtida nesse ano foi no CNJ sobre as audiências virtuais, que devem ser sempre uma opção da advocacia? Exato, a OAB, mantendo a sua tradição de protagonismo nacional, também foi ao Conselho Nacional de Justiça e lá nós obtivemos uma decisão que determina o retorno dos juízes às atividades presenciais, porque é fundamental a presença dos magistrados dentro do foro, né? Tanto para atendimento da advocacia e da cidadania, como para presidir as audiências de instrução e, no caso dos tribunais, as sessões de julgamento. Então nós obtivemos esta decisão, mas era o nosso pleito, e ele foi atendido na integralidade, de que resta a opção da advocacia para a audiência telepresencial ou virtual. Então, o que se obteve no Conselho Nacional de Justiça é o retorno de juízes e servidores para o trabalho presencial, garantindo como uma opção das advogadas e advogados o requerimento para que a sua participação possa ser de forma telepresencial ou virtual. Foi uma grande e muito significativa vitória capitaneada pela OAB do Rio Grande do Sul neste ano. Sem dúvida, uma flexibilização aí que vai facilitar um pouquinho o trabalho dos advogados. Agora eu gostaria de passar para um outro tópico bastante comentado também ao longo de 2022, criminalização da violação das prerrogativas. A OAB tem inclusive assumiu um compromisso diário na defesa das prerrogativas, teve um encontro recente que falou sobre o tema. Na verdade um assunto se interliga com o outro. Esta ação nossa junto ao CNJ foi na defesa de prerrogativas da advocacia também. Porque a possibilidade de atendimento pelos magistrados, a possibilidade da realização da audiência, da oitiva das testemunhas de forma presencial, isto são prerrogativas da advocacia. E nós tivemos agora, na última segunda-feira, o encontro estadual de prerrogativas e o colégio dos presidentes das comissões de prerrogativas, mostrando a nossa tradição e a força da OAB do Rio Grande do Sul nessa temática. E eu falo isso com orgulho, porque a lei que criminaliza a violação de prerrogativas nasce na gestão de Cláudio Lamacchia, meu irmão, enquanto presidente aqui da OAB do Rio Grande do Sul.
nasce juntamente com aqueles projetos de lei que nós sempre destacamos. Revolucionaram a advocacia gaúcha e brasileira. Na gestão Cláudio Lamáquia, de 2007 a 2012, nascem os projetos de lei das férias, que se tornam realidade. Hoje nós temos férias e estaremos entrando no recesso daqui a alguns dias, graças ao projeto de lei da OAB do Rio Grande do Sul, que virou um projeto de lei aprovado nacionalmente, hoje está no CPC. Na gestão Cláudio Lamáquia nasce o projeto de lei da criminalização da violação de prerrogativas e também a terceira maior conquista, a meu juízo, de todos os tempos, nasce na gestão Cláudio Lamáquia, o fim do parágrafo 4º do artigo 20, da compensação da verba honorária, da fixação de honorários de sucumbência de forma equitativa e, no seu lugar, o artigo 85 do CPC, que fixa balizas objetivas para a concessão de verba honorária de 10% a 20%. Então, cumprindo essa nossa tradição tão efetiva de defesa das prerrogativas, hoje nós temos o nosso ex-presidente, Ricardo Breyer, como presidente da Comissão Nacional de Defesa de Prerrogativas. Então, tudo isso mostra a força e a tradição da OAB do Rio Grande do Sul na defesa das prerrogativas. Tudo começa pela lei, pelo projeto de lei que criminaliza a violação de prerrogativas na gestão Cláudio Lamáquia aqui na OAB do Rio Grande do Sul. E este evento que nós fizemos agora nos últimos dias de dezembro foi exatamente para mostrar a todas as advogadas e advogados gaúchos as ações da Ordem, da sua Comissão de Defesa de Prerrogativas, presidida pelo conselheiro Domingos Martã, e também para nós reunirmos os presidentes de comissões de prerrogativas e alinharmos uma série de coisas para que nós tenhamos um sistema de defesa de prerrogativa cada dia mais forte e mais ao lado das advogadas e advogados gaúchos. Bom, doutor Leonardo, já que a gente está falando de algumas conquistas de 2022, gostaria de falar agora sobre uma decisão, né, do Tribunal TJ, TRF4 e TRT4 vão prorrogar a emissão dos alvarás e o pagamento dos honorários. O que isso representa? Exato, isso foi um pedido da OAB do Rio Grande do Sul para que fosse priorizada a expedição e o pagamento de honorários e de alvarás, né, a partir de um pleito da Ordem, de uma articulação nossa com os 3 tribunais, com as presidências e com as corregedorias dos 3 tribunais, do Tribunal de Justiça, do Tribunal Regional do Trabalho e do TRF da 4ª Região, nós conseguimos então a deliberação e a decisão dos 3 tribunais, orientando os magistrados para que priorizem. Isso é muito importante no momento de final de ano, onde os advogados e advogados gaúchos precisam ter os seus honorários recebidos de processos, às vezes, que estão há muito tempo tramitando. Então, foi um movimento da Ordem que teve um resultado muito positivo e eu tenho certeza que muito deste resultado fará a diferença na vida dos colegas que vão conseguir receber, ainda antes do final do ano, os seus honorários e os seus alvarás. Perfeito. Doutor Leonardo, outra tônica da sua gestão é na valorização do jovem advogado, né? Quem está chegando aí para se juntar à advocacia gaúcha. Foi inclusive instituído o Dia Estadual da Jovem Advocacia e tem um plano, primeiros passos, para incentivar quem está começando na carreira. Explica melhor para a gente como funciona. Essa tem sido uma marca da nossa gestão, né? O trabalho muito focado na jovem advocacia, e isso foi compromisso nosso de campanha também. Eu não posso deixar de agradecer a presidente Bruna Razeira, que faz um trabalho brilhante na Comissão da Jovem Advocacia e todos os membros da comissão. E exatamente a partir deste trabalho da comissão que surgem as ideias, e nós lançamos o PPP, o Programa dos Primeiros Passos, que é o mais robusto também no Brasil de acolhimento da jovem advocacia. Nós zeramos o custo para que uma jovem advogada ou um jovem advogado que recebe a sua credencial, ele não tem mais nenhum custo na Ordem para registrar a sua sociedade individual. Vai ter uma conta também, tem disponível uma conta aberta na cooperativa de crédito sem nenhum custo de cesta de serviços durante um ano de gratuidade nos cursos da ESA, o curso gratuito que nós formatamos de iniciação à advocacia com uma série de módulos. Então um programa muito robusto e muito completo, totalmente gratuito para aquele advogado que está em início de carreira. E também, como afirmei, nós temos ações concretas, mas também precisamos de ações institucionais, de ações políticas. E o lançamento do Dia Estadual da Jovem Advocacia, ele é um ato político, mas é um ato importante, para que todo dia, 16 de agosto, nós tenhamos este compromisso de lembrar da jovem advocacia, que é o presente e que é o futuro da nossa instituição. Então, realmente, uma marca da nossa gestão, que continuará nos próximos 2 anos, é um olhar muito atento e com entregas muito concretas também para as jovens advogadas e advogados gaúchos.
Tá aí muitos incentivos para a jovem advocacia, que ganhou também uma data só dela. A gente está fazendo com o Dr. Leonardo Lamacchia, presidente da OAB do Rio Grande do Sul, um balanço das principais atividades desenvolvidas nessa gestão 2022. Voltamos depois do intervalo, continuando essa nossa conversa. E lembrando que o programa Momento Jurídico é um oferecimento do Grupo Zafari Bourbon, Economizar é Comprar Bem, Icatu Seguros, 30 e para toda a vida, Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Sul e a PMPA, a Associação dos Procuradores do Município de Porto Alegre. A gente já volta. Quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar, ai que bom que isso é, meu Deus, que frio que me dá o encontro desse olhar. Juro por Deus que a luz dos olhos meus já não pode esperar. Quero a luz dos olhos meus na luz dos olhos teus, sem mais lararará. Dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar. Toda inovação, todo ato de criatividade está sempre visando o futuro. Como você cuida do seu futuro? Aqui na Icatu, nosso propósito é oferecer tranquilidade e uma melhor qualidade de vida com soluções em proteção e planejamento financeiro, seja para você ou para sua empresa. Seguros de vida, previdência, capitalização e investimentos. E estamos aqui para te lembrar que há muita vida pela frente. Conte com a gente para planejar o seu futuro. Icatu, vida para toda a vida. Estamos de volta com o programa Momento Jurídico, que hoje está conversando com o Dr. Leonardo Lamacchia, presidente da Ordem dos Advogados do Rio Grande do Sul, avaliando como foi esse primeiro ano da sua gestão que vai de 2022 até 2024. Uma das mudanças importantes, uma das atuações importantes da OAB Gaúcha foi para garantir os honorários de sucumbência, inclusive, né? Como foi esse trabalho ao longo do ano, principais conquistas, doutor? Exato, como eu até falei no nosso primeiro bloco, né, essa é uma conquista que é muito cara para nós, porque é um projeto de lei nascido aqui na OAB do Rio Grande do Sul, na gestão Cláudio Lamacchia, o artigo 85 hoje, o fim da compensação da verba honorária e o fim da fixação equitativa de honorários. Essa foi uma vitória nossa, um projeto de lei que nasce aqui e que a OAB do Rio Grande do Sul acompanha todo ele e faz ele ser aprovado em nível nacional. Nós fizemos essa entrega que eu dizia no primeiro bloco, de forma mais objetiva, a meu juízo é a terceira maior entrega de toda a história para a advocacia brasileira. A primeira delas, a maior conquista legislativa que nós tivemos, foi o artigo 133 da Constituição. A segunda maior conquista, a Lei 8.906, o nosso Estatuto de 1994. E a terceira maior conquista legislativa é exatamente este projeto de lei, que nasce aqui na OAB do Rio Grande do Sul, na gestão Cláudio Lamacchia, e é entregue para a advocacia brasileira, que é o artigo 85. Portanto, a OAB do Rio Grande do Sul tem compromisso com a defesa dos honorários, na medida em que ela entrega para a advocacia brasileira este dispositivo. Nós fizemos várias ações na defesa dos honorários, eu destacaria duas. Nós já fizemos 3 ofícios e estamos buscando, junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, a aplicação imediata do artigo 85 na forma do que decidiu a Corte Especial do STJ, e nesta decisão, que foi no início do ano, foi em abril, a OAB do Rio Grande do Sul teve uma participação também direta nessa vitória na Corte Especial do STJ, e também conseguimos uma vitória muito expressiva no Conselho da Justiça Federal, que tinha fixado um critério absolutamente equivocado para o pagamento dos honorários contratuais daqueles advogados que atuam na área previdenciária e que pediram destaque dos seus honorários nos precatórios federais. O Conselho da Justiça Federal entendeu que isso dividia o precatório, cindia o precatório,
de forma contrária à jurisprudência do Supremo e da própria lei. Nós fomos ao TRF da 4ª Região, nos reunimos com o presidente Ricardo Teixeira do Vale Pereira, conseguimos uma agenda com o presidente do STJ, conseguimos colocar na pauta esse tema do Conselho da Justiça Federal, fomos ao CJF e revertemos essa situação. Portanto, muitas advogadas, centenas, milhares de advogadas e advogados gaúchos que trabalham com o direito previdenciário estão hoje recebendo seus honorários contratuais pela ação firme e direta da OAB na defesa dos honorários, tanto de sucumbência quanto dos contratuais. Uma mudança, sem dúvida, bastante importante, que vai fazer diferença na vida de muitos advogados e advogadas. Novidade também para os serviços que podem ser acessados mais facilmente pela categoria, como lá em Novo Hamburgo, por exemplo, inauguração de um posto avançado do INSS, também da Receita Federal, aqui em Porto Alegre. Conta pra gente, doutor. Foram 2 conquistas muito expressivas, inéditas e muito expressivas. Hoje nós já tínhamos os postos avançados do INSS aqui em Porto Alegre. Nós abrimos um posto avançado exclusivo para a advocacia da Receita Federal. Então hoje as advogadas e advogados que vêm a Porto Alegre, que estão na capital, podem se dirigir ao AB Cubo e lá terão um atendimento exclusivo, os advogados que trabalham na área tributária com a Receita Federal. E agora, recentemente, pela primeira vez, nós inauguramos um posto de atendimento avançado do INSS em uma subseção, que foi na subseção de Novo Hamburgo. Então, melhoria no exercício profissional, facilidade de atendimento, agilidade para as advogadas e advogados que atuam tanto no direito tributário, e têm vinculações com a Receita Federal, quanto do direito previdenciário com o INSS. A OAB também sempre incentivando o debate, né? O debate sobre direito de maneira geral, com audiências públicas, por exemplo. Uma delas falou sobre os prós e contras do uso de inteligência artificial pelo Poder Judiciário. Eu gostaria de saber qual é a sua avaliação, se pode ser usado, se tem ressalvas, enfim, o que se concluiu aí nesse debate. Para falar nisso, eu preciso começar falando da nossa primeira audiência pública da gestão, que foi para defender a manutenção de 9 varas do trabalho. Fomos exitosos no pleito. Brado que partiu aqui da OAB do Rio Grande do Sul, naquela audiência pública realizada aqui na sede e nas subseções, e chegou a Brasília. Com a nossa força institucional, nós revertemos uma decisão do Conselho da Justiça do Trabalho, que já determinava o fechamento dessas 9 varas. Depois nós fizemos uma audiência pública histórica para debater a dívida do Estado do Rio Grande do Sul para com a União, porque nós temos uma ação no Supremo ajuizada questionando essa dívida. Ou seja, uma ação cidadã da ordem, preocupada com a sociedade civil, com o Estado do Rio Grande do Sul. Depois fizemos uma audiência pública para debater o livre trânsito de pessoas no Mercosul. Tanto um tema de direitos humanos quanto de defesa da ordem jurídica, também olhando para a cidadania, além de temas vinculados à advocacia. E a nossa 4ª audiência pública, aqui em Porto Alegre, foi inédita no Brasil. O presidente da Comissão de Lei Geral de Proteção de Dados, Juliano Madalena, juntamente com o presidente da Comissão de Tecnologia da Informação, Felipe Malma, organizaram esta audiência pública inédita, onde nós debatemos o uso da inteligência artificial pelo Poder Judiciário. E deixamos claro, a ordem não é contra o uso da inteligência artificial, não, ela é uma ferramenta adequada. O que nós não aceitamos é que ela substitua o juiz no ato de julgar e também que haja publicidade e transparência e que a advocacia participe desta construção do uso da inteligência artificial. Isso ficou muito claro e fixado nesta audiência pública. E também não posso deixar de falar de 2 audiências públicas que fizemos no interior. Uma em Bagé e uma em Santana do Livramento. Porque nós já tínhamos uma decisão da Justiça Federal, do TRF4, para retirar as competências previdenciária da Vara Federal de Bagé e criminal da Vara de Livramento. E nós conseguimos, a partir da mobilização da ordem, nestas 2 audiências públicas e depois junto ao TRF, reverter essa situação. Portanto, tivemos 6 audiências públicas nesse período, 4 em Porto Alegre, 2 no interior e com 100% de efetividade em todas elas. Legal. Outra coisa que chamou muita atenção nesse seu primeiro ano de gestão foi o esforço feito para estar presente visitando ou a maioria das subseções do Rio Grande do Sul. Quantos quilômetros rodados até agora, doutor? Foram todas as subseções e, na verdade, todas empossados. Eu dei posse a todos os presidentes de subseções. E em várias delas, fui mais de uma vez. Agora, finalizando o ano, eu tive um roteiro na fronteira oeste. Foi a 4ª vez que eu fui à subseção do Alegrete.
a terceira vez que eu fui à subseção de São Gabriel e a terceira vez que eu fui à subseção de Uruguaiana. Foram 70 mil quilômetros rodados, tanto no processo das posses, quanto em visitas, que ao longo deste ano eu fiz questão de me fazer presente na subseção do interior do estado do Rio Grande do Sul. Por que isso é importante? Por que faz a diferença ter esse contato direto com todas as subseções do interior? Eu tinha a exata noção, quando iniciou a nossa gestão, que a advocacia precisava desse abraço. Precisava da minha presença nos primeiros meses de gestão, por tudo que vivemos na pandemia, por toda a situação que a advocacia gaúcha vivia e ainda vive de dificuldade, precisava da presença do presidente da OAB, não só lhe abraçando, falando da realidade difícil que vivemos, mas levando uma mensagem de esperança. E levando ações concretas e efetivas. E foi isso que eu tentei fazer ao longo desses meses, rodando esses 70 mil quilômetros, dando posse aos 106 presidentes e indo muito mais de uma vez em diversas das nossas subseções, estando muito próximo ao lado das advogadas e advogados gaúchos. Bom, e se estamos fazendo um resumo de 2022, a gente não pode deixar de citar alguns eventos que marcaram o ano, como, por exemplo, Cidade da Advocacia, e quais outros destaques do ano o senhor gostaria de compartilhar aí com os nossos telespectadores? Tivemos um grande congresso da ESA, dos 90 anos da OAB em Gramado, alusivo aos 20 anos do Código Civil. Foi um evento que merece um grande destaque, porque realmente foi muito significativo. Tivemos o nosso jantar dos 90 anos da OAB também, um jantar festivo e muito importante para marcar essa data tão significativa para a Ordem. 90 anos não são 90 dias, não são 90 meses, são 9 décadas de relevantes serviços prestados por essa instituição que orgulha as gaúchas, aos gaúchos e a advocacia do Rio Grande do Sul. E a Cidade da Advocacia, né? O maior evento feito em toda a história de 90 anos da OAB do Rio Grande do Sul, o mais inovador da advocacia brasileira, sem nenhuma dúvida. Nós fizemos no Cais Embarcadeiro, num formato completamente diferente. E eu disse, e vou reafirmar aqui, um evento com a cara da OAB do Rio Grande do Sul. Inclusivo, democrático, no centro de Porto Alegre, absolutamente gratuito. Podia-se chegar de carro, de Uber, de táxi, a pé, de transporte coletivo, das 9 da manhã às 9 da noite, com uma grade excepcional de geração de conhecimento, oficinas, palestras, workshops e mais todo aquele ambiente que nós conseguimos criar da cidade, onde as pessoas muitas vezes iam para lá, ficavam trabalhando, fazendo uma audiência, peticionando, assistiam uma palestra, voltavam para trabalhar, toda a questão gastronômica ali envolvida. Então foi um estrondoso sucesso a nossa Cidade da Advocacia. Tivemos também o show em parceria com a Caixa de Assistência, o show em comemoração da Paula Toller ao Dia da Advocacia, que foi um show espetacular também, recorde de público, quase 5 mil pessoas. O evento agora em dezembro, aqui na praça, de final de ano, de Natal, onde nós iluminamos toda a praça e também vamos fazer o nosso concerto. Então foi um ano muito intenso também, em termos de eventos, e todos de forma absolutamente gratuita e acessível para as advogadas e advogados gaúchos. Muitas atividades, muitas conquistas nesse ano que marca os 90 anos, da OAB do Rio Grande do Sul, primeiro ano da gestão do Dr. Leonardo Lamacchia à frente da entidade. Para encerrar, gostaria que o senhor deixasse uma mensagem aí para a advocacia gaúcha. Bem, eu quero primeiro fazer um agradecimento público aqui à nossa diretoria, vice-presidente Neuza Bastos, ao nosso secretário-geral Gustavo Jurren, à secretária adjunta Karina Contiero e ao nosso diretor tesoureiro Jorge Fara, pela parceria, pelo trabalho, que o nosso trabalho é conjunto. Quero fazer um agradecimento muito especial a todas as conselheiras e conselheiros, a todos os nossos 106 presidentes de subseções, a todos os nossos presidentes de comissões. Agradecer também a diretoria da nossa Caixa de Assistência, presidente Pedro Alfonsin, a vice-presidente Paula Grill, secretária-geral Morgana Bordignon, a secretária adjunta Alessandra Glufk e o diretor tesoureiro Matheus Aires Torres, toda a nossa diretoria da Escola Superior de Advocacia, na pessoa do diretor-geral Rolf Madaleno e do vice-diretor Eduardo Barbosa e de todos os diretores da ESA, enfim, nossos colaboradores. Só temos a agradecer a toda essa equipe. Esse trabalho da Ordem de 2007 para cá, ele é verdadeiramente coletivo e por isso que nós conseguimos fazer tantas entregas. Então, o meu mais profundo agradecimento a todos que trabalham de forma gratuita, de forma graciosa, abrindo mão do seu tempo, do seu escritório, da sua família, pelo sistema OAB. E o meu agradecimento às advogadas e advogados gaúchos, pelo carinho, pelos abraços,
porque me receberam tão bem sempre onde eu fui, pelo apoio, porque não é fácil, a gente se dedica muito efetivamente, abre mão do nosso escritório, do convívio da nossa família, e eu recebi uma energia espetacular que me dá força para fazer muito mais ainda no nosso 2023. A mensagem que eu deixo para cada uma das advogadas e advogados gaúchos é que tenha muito orgulho da sua profissão, é que bata no peito com orgulho de ser advogada no estado do Rio Grande do Sul, de ser advogado no estado do Rio Grande do Sul, e tenha muito orgulho da OAB, que completou 90 anos de relevantes serviços prestados. Ainda vivemos um momento difícil, ainda temos problemas de prestação jurisdicional. A advocacia gaúcha ainda atravessa um momento difícil, mas tenham certeza que dias melhores nós teremos. A OAB do Rio Grande do Sul está fazendo tudo o que está ao seu alcance para entregar esses dias melhores, e eu tenho certeza que eles já estão bem melhores no final desse ano por tudo que nós conseguimos realizar em 2022. Esse é o recado do Dr. Leonardo Lamacchia, presidente da OAB Gaúcha. Muito obrigada pela sua entrevista mais uma vez aqui no programa Momento Jurídico. Eu que agradeço, parabenizo novamente a vocês pelo trabalho e desejo um Natal abençoado a todas as famílias, a toda a advocacia gaúcha e a todos os gaúchos. Um excelente início de 2023 com muita saúde, e tenham certeza que nós vamos continuar exatamente nesse ritmo, trabalhando muito todos os dias em prol da advocacia e da cidadania, porque esta é a missão da OAB do Rio Grande do Sul. Fim de ano está chegando e o programa Momento Jurídico, como você viu, aproveitou para avaliar como foi esse primeiro ano da gestão do Dr. Leonardo Lamacchia. Muito obrigada a você que nos assistiu, obrigada pela companhia e até a próxima.